né, seja em rios ou reservatórios, nós temos aí, né, que compreender alguns parâmetros relacionados à física, relacionados à química e à biologia, para compreender o que está acontecendo nesse ecossistema. Então, o objetivo hoje da nossa conversa está relacionado a isso. Conhecer alguns parâmetros que são ferramentas importantes para saber como que está aquele corpo hídrico, se ele está bem, se ele está apresentando algum problema. Bom, como falar de água, né, se não chamar a atenção da importância dela para nós, seres vivos, que somos totalmente dependentes dela, desde do nascimento, né, até aí a nossa sobrevivência. É um recurso natural, né, que apresenta características aí peculiares, que possui atribuições, né, e com isso, devido às suas multifunções, ela agrega um valor econômico importante, e sendo assim, exigindo uma normatização e fiscalização do seu uso e qualidade. Aliás, nós usamos a água, né, sem devidos cuidados, na minha interpretação. Nós devíamos preservar mais a água, saber utilizá-la, para que amanhã as próximas gerações não tenham escassez. E lembrando que o Brasil, né, devido à sua geografia, né, apresenta uma maior reserva de água doce do planeta, em torno aí de 13,7%. Né? E sobre a hidrografia brasileira, nós temos aí como destaque o Rio Amazonas, que é o maior rio em volume de água do mundo, e o famoso aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce subterrânea no mundo. E com isso, eu acho que aumenta as nossas responsabilidades quando falamos sobre o tema água, seja qualquer parte do país. Qualidade da água, né, está relacionado aí com os parâmetros físico-químicos e biológicos, que podem ser utilizados como indicadores. Esses indicadores, né, relacionados com esse parâmetro de qualidade, tá, vai ajudar no processo de monitoração e fiscalização ambiental, com base na legislação. Então, nós utilizamos alguns parâmetros para ser como indicadores para saber, entre aspas, a saúde desse corpo hídrico. Qualidade da água, né, está agregado aí, né, algumas regulamentações. As principais regulamentações é a portaria do Ministério da Saúde, de 2014 e 2011, que tem como objetivo controle e vigilância para qualidade e consumo humano e padrão de potabilidade. A resolução CONAMA 357, do ano de 2005, e a CONAMA 397, de 2008, que altera o parágrafo 4º, né, que está relacionado sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes para o enquadramento. Se você tem interesse desse tema, convido a vocês procurarem na internet a resolução 357, de 2005, e 397, de 2008, para conhecer a classificação dos corpos d'água e as diretrizes para enquadramento. É muito importante o conhecimento dessas duas legislações. Depois nós temos a resolução CONAMA 430, de 2011, que tem como objetivo condições e padrões de lançamento de efluentes, completa e altera a resolução CONAMA 357. A resolução do CNRH 91, de 2008, estabelece os procedimentos gerais para enquadramento dos corpos d'água superficiais e subterrâneos, e a resolução CONAMA 396, de 2008, estabelecem o enquadramento das águas subterrâneas. Então, se você quer conhecer mais sobre monitoramento de água subterrânea ou superficiais, são essas legislações
que eu convido a vocês a fazerem uma leitura para o entendimento e compreensão, né, de como ocorre o monitoramento. Lembrando que o monitoramento e a fiscalização estão agregados aí às nossas legislações. Bom, o que nós podemos considerar quando nós falamos de poluição? Se nós falamos de monitoramento, nós estamos querendo, né, saber o que está acontecendo naquele exato momento, naquele corpo d'água. E, geralmente, a gente atrela a palavra poluição. Então, na literatura, nós temos aí algumas definições sobre poluição, onde fala assim, o primeiro estágio desse processo é poluição patogênica. Nesse estágio, as exigências quanto à qualidade da água são relativamente pequenas, tornando-se comuns as enfermidades vinculadas pela água. Aí a necessidade do uso de estações de tratamento de água e sistema de adubação que podem prevenir os problemas sanitários nesse estágio. Então, dentro aí da palavra poluição, nós temos o primeiro estágio, que é considerado aí poluição patogênica. Temos o segundo estágio, que é a poluição total. Esse estágio define-se como aquele em que os corpos receptores tornam-se realmente afetados pela carga poluidora que recebem. Esse estágio ocorre durante o desenvolvimento industrial e o crescimento de áreas urbanas. Como consequência, os prejuízos causados ao corpo receptor, em consequência à população, podem ser reduzidos com a implantação de sistemas eficientes de tratamento de água e de esgotos. Então, chama atenção a necessidade, né, das cidades terem, né, uma estação de tratamento de água, né, para tomar uma água considerável potável, e uma estação de tratamento de esgoto, aonde, né, essa água vai ser tratada e vai ser despejado em algum rio ou córrego. Tá? Então, a importância, né, dessas estações. Então, esse é o segundo estágio, denominado poluição total. E um terceiro estágio, que é considerado de poluição química. Esse estágio é o da poluição insidiosa, causada pelo contínuo uso da água. O consumo de água aumenta em função do aumento da população, da produção industrial, por exemplo. Aí, a maior quantidade de água retirada dos rios e a maior e mais diversa a poluição nele descarregada. Então, nós temos uma foto aqui mostrando, né, no caso, um ducto despejando diretamente o esgoto em um rio. Tá? Então, isso, infelizmente, ainda nós observamos com uma certa frequência em muitas cidades. E é considerado um terceiro estágio de poluição química. Bom, o que é uma água contaminada e suas consequências? Quando a gente fala água está contaminada, o que exatamente nós estamos falando? A água contaminada, ela pode ser definida como uma água poluída, que provoca danos à saúde. Então, é denominada água contaminada aquela que é capaz de colocar em risco a saúde da população e a espécie da vida aquática, graças à presença de agentes patogênicos, tais como bactérias, protozoários e substâncias tóxicas como metais pesados. Então, nós consideramos uma água contaminada. Bom, contaminada e água poluída tem o mesmo significado? Olha só, quando falamos de água poluída, é aquela que possui modificações em suas características físicas e químicas. Ao vermos uma água com coloração ou odor diferente, sabemos que ela está poluída. Porém, a coloração e o cheiro ruim podem ser provocados por substâncias que não provocam doenças no ser humano. Então, nós dizemos aí que essa água é uma água poluída por algumas alterações físico-químicas que alterou o cheiro, a cor, tá, da água. Porém, não está causando problemas de saúde ao ser humano. Já uma água contaminada, quando a água possui organismos causadores de doença ou substâncias que podem trazer problemas de saúde, dizendo que ela está contaminada. Então,
podemos concluir que nem toda a água poluída está contaminada, mas toda a água contaminada está poluída. Ou seja, a água contaminada é um tipo de água poluída. Então, só chamando a atenção, porque às vezes a gente usa muito tema, a água está contaminada, a água está poluída. E dependendo de onde você está em uma conversa, você pode causar uma confusão. O que você chama de uma água poluída, ou o que você chama uma água de contaminada. Tá? Para caracterizar, então, o perfil do corpo hídrico, para chegar aí na qualidade da água, nós atualmente utilizamos indicadores de qualidade física, química e biológica, que nós vamos ver alguns detalhes e características nos próximos slides. A resolução 357, de 2005 de CONAMA, chama a seguinte atenção: dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluente e dá outras providências. As classes dos corpos de água existentes no território brasileiro são classificadas em águas doces, salobras e salinas, segundo a qualidade requerida para os seus usos predominantes em 13 classes de qualidade, onde nós temos 5 classes para água doce, que nós vamos ver hoje, 4 classes para água salobra e 4 classes para águas salinas, que são de outras regiões que nós não vamos abordar. Então, nas classes, há enquadramento como? Está relacionado ao abastecimento para o consumo humano, tá? Preservação do equilíbrio natural de comunidades aquáticas, preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral, proteção das comunidades aquáticas, inclusive em terras indígenas, recreação de contato primário ou secundário, irrigação, hortaliças, plantas frutíferas, culturas arbóreas, forrageiras, agricultura e pesca, dessedentação de animais, navegação, harmonia paisagística e outros como mineração industrial e produção de eletricidade. Então, esses grupos aqui estão e são utilizados na classificação dos rios de água doce. Então, nós temos um exemplo aqui de um slide, chamando a atenção, né? Os usos mais exigentes de água estão relacionados ao quê? O uso da água, né, de potabilidade, né, de banho, ou de reserva. Só uma coisa, Sandro. As imagens estão bem pequenininhas. Tem como colocar elas um pouco mais ampliadas? Melhorou? Um pouco mais, se puder. Opa, tá um pouquinho. Opa, melhorou? Aí, já ajudou. Aí? Então, só para chamar atenção, o uso mais exigente da água está relacionado, então, com abastecimento, né, doméstico, áreas de preservação de comunidades aquáticas. Aqui eu dou exemplo, por exemplo, quem já teve a oportunidade no Mato Grosso, conheceu Bonitos, rios, né, é uma área de preservação, então a água não pode ter nenhum contaminante. Na recreação, né, para evitar aí, né, algumas doenças, né, então o uso mais exigente, né, ou seja, elas entram numa categoria, né, de classes importantes. Já a menos exigente, que é aqui no final, para navegação. Tá? E na parte intermediária, nós temos o setor de irrigação, né, do agronegócio, e no cultivo de animais, que é a sedentação de animal, o uso de água para beber. Lembrando que essa semana houve, né, o governo, né, colocou uma reportagem falando que, em termos de uso no Brasil, o setor que mais gasta água, ou seja, consome mais água, é o setor da irrigação, depois vem o de animais, né, de sedentação animal. E o abastecimento doméstico é o que consome menos água comparado com esses setores. Bom, aqui deixa eu diminuir agora, né? Tá bom assim, Silvia? Na tela?
Tá bem pequenininho. Se você puder diminuir aquela barra de cima. De cima? Pera aí. Essa Pera um barra pouquinho. cinza do... Pera um pouquinho. Isso. Melhorou? Lá, à direita, bem à direita, perto daquela barra lateral do cursor. Não melhorou? Tá possível, tá possível. É porque eu coloquei a tela toda. Sandro, Não eu foi? não sei como você fez o seu compartilhamento de tela, mas eu aconselho que você compartilhe a sua tela inteira e aí projete para você, porque anda dando problema no Meet na hora que você apresenta, não apresenta para a gente continua vendo no formato de slide. Então, interrompe o compartilhamento e compartilha a tela inteira. Espera um pouquinho, então, gente. Me desculpa, então. Espera um pouquinho. Deixa eu tentar aqui. Mas quando eu bato compartilhar aqui ele já não estou vendo mais ele. Ó. Ixi, vai dar problema. Você tem que deixar ele aberto, o PowerPoint, depois voltar no Meet e mandar compartilhar a tela inteira. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai. Assim? Ou não? Agora apresenta para você mesmo. Tá. Assim vocês estão vendo bem? Estamos vendo bem. Tá, então eu vou lá. Então, desculpa. Então, olha só. No CONAMA, na resolução 357, né, ele coloca a classificação dos rios, né, em algumas classes. A classe especial é denominada de águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, a preservação dos ambientes aquáticos e unidades de conservação de proteção integral. Temos a classe 1, que são águas destinadas ao abastecimento para o consumo humano, após tratamento simplificado, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primária, como natação, mergulho, conforme a resolução 274 do CONAMA, a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas, sem remoção de película, a proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. Essa é a classe 1. Depois nós temos a classe 2, são águas destinadas ao abastecimento para o consumo humano, após tratamento simplificado, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, como natação, esqui aquático, mergulho, conforme a resolução CONAMA 274 de 2000, a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir ter contato, apicultura e atividade de pesca. Segundo informações que eu tive, né, o Rio Lontra está considerado na classe 2, segundo algumas informações, mas eu não vi isso oficialmente em papel, tá? Só fazendo uma observação, quem é da região de Araguaína. Temos a classe 3, são águas destinadas ao quê? Ao abastecimento para o consumo. A Maria Isabel, acho que pode contribuir com essa informação. Diga, Maria Isabel, ajuda a gente aí. Confere essa informação, Maria Isabel? Boa tarde. Boa tarde. É porque assim, no nosso estado, nós ainda não temos nenhum curso hídrico que seja enquadrado. Para a gente enquadrar, a gente tem que fazer todo um trabalho que ainda não foi feito, né? E enquanto isso não acontece, independente do nível de poluição dele, do manancial, ele é considerado classe 2. É só isso. Pela própria programa 357. Tá, mas muito obrigado, porque eu ouvi essa informação, mas eu questionava e ninguém falou o que a senhora mencionou. Então, agora estou compreendendo, né? Então, na minha leitura, mais um ponto aí importante, né, que nós precisamos saber, então, qual é a classe, por exemplo, do Rio Lontra, né? Porque nós sabemos que tem algumas perturbações nele, tá? Mas muito obrigado, sua informação foi muito importante. Então, nós temos a classe 3,
né, que nós já comentamos, né, que é o abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional, a irrigação de culturas, a pesca amadora, a recreação de contato e a dessedentação de animais. E, por último, a última classe são destinados ao quê? A navegação e harmonia paisagística. Ou seja, essa classe, você não pode nadar, não é recomendado pescar e fazer outras atividades, simplesmente para ficar aí, né, utilizando navegação e paisagem. Aí, nessa tabela aqui, nós temos aqui a qualidade de água, né, excelente e para um sentido de ruim. Então, nós observamos que a classe 4 é a água, né, ruim, poluída ou contaminada, tá? E a melhor água é essa classe especial, que está relacionada aí também às reservas, né, a lugares que tem parques, aonde as condições da água é muito melhor. Depois, na categoria 1, 2, 3 e 4. Existe, né, essa classificação e, através dos parâmetros físico-químicos biológicos, hoje é possível, através de uma fórmula, né, é possível nós sabermos qual classe está um determinado rio, tá? Que isso é muito importante. E eu tenho, né, uma curiosidade e vontade para saber qual classe o nosso Rio Lontra está hoje situalizado, né? Em que classe? Teoricamente é classe 2, mas será que realmente ele é classe 2? Tá? Então, eu tenho essa curiosidade aí para saber, né, qual categoria que ele está. Bom, então, as variáveis físico-químicas, né, então, está relacionada aí no monitoramento liminológico, que vai estudar a qualidade da água dos sistemas aquáticos continentais, incluindo os rios e lagos. Esses parâmetros físicos da água são de grande importância para o conhecimento do ambiente e identificação dos padrões de variação das condições ambientais, tá? Tanto dentro dos rios e reservatórios, como em seu entorno. E tem implicações nas características liminológicas. Quem é de Araguaína ou da região de Araguaína, só chamando a atenção do nosso Rio Lontra, ele tem uma parte que é um reservatório, né, devido à nossa barragem ali, né, no lago, e depois nós temos uma outra parte que é o rio. Então, nós temos dois ambientes ali no Rio Lontra, com características distintas, liminológicas, que necessitam aí, né, de monitoramento para sabermos como é que está a saúde desse rio. Das variáveis químicas, nós temos o oxigênio dissolvido. Então, dentro dos gases aí dissolvidos na água, ele é o mais importante na dinâmica e na caracterização dos ecossistemas, tá? Por que ele é mais importante? Ele é um componente essencial para o metabolismo dos organismos aeróbicos presentes nos corpos hídricos. Organismos aeróbicos, exemplos, nós, seres humanos, os animais, tá? Vegetais, né? Nós precisamos do oxigênio para a sobrevivência, para as reações bioquímicas lá, então nós somos considerados indivíduos aeróbicos, então é fundamental. Tá? Então, o oxigênio dissolvido, ele pode sofrer perdas através de diversos processos, como perda, por exemplo, elevação da temperatura, onde a professora Silvia mencionou ontem o papel da temperatura, tá? Consumo pela decomposição de matéria orgânica, ou seja, muita matéria orgânica no meio aquático, né, vai ocorrer oxidação, reações químicas, onde o oxigênio no meio vai ser consumido, ou seja, vai ter uma perda de oxigênio. Perda para a atmosfera, que é natural, respiração dos organismos, principalmente dos peixes, né, e dos vegetais, e oxidações de íons metálicos, que está relacionado com a química. Então, o oxigênio, ele é um parâmetro muito importante, né? Fonte natural, ar e fotossíntese, tá? Fonte antropogênica, você colocando uma aeração artificial para você adicionar oxigênio na água. Sua importância, indicador da capacidade de um corpo d'água natural manter vida aquática. Parece óbvio, né? Mas é óbvio. E às vezes as pessoas esquecem, acham que, né, o oxigênio não é um fator importante. Nós vamos perceber a importância dele quando a gente começa a observar a mortalidade
frequência de mortalidade no corpo d'água. E aí nós vamos querer saber por que, principalmente, os peixes estão morrendo. Então, o oxigênio é um fator limitante para a manutenção da vida aquática, dos processos de autodepuração do sistema aquático. Tá? Causas mais frequentes de mortalidade é a diminuição da concentração do oxigênio nos corpos d'água, devido àqueles fatores que eu mencionei. Para termos uma ideia, o valor mínimo de oxigênio dissolvido para preservação da vida aquática, estabelecido pela CONAMA 357, é em torno de 5 miligramas por litro, tá? Mas essa daí é para manter ele vivo. Mas quando chega nessas condições, algumas espécies começam a ficar estressadas, e isso pode comprometer o desenvolvimento. Lembrando que algumas espécies respondem melhor à diminuição de oxigênio no meio do que outras. Outras espécies de peixes são mais exigentes. Então, existe uma variação na tolerância de espécie para espécie. De um modo geral, valores de oxigênio dissolvidos menores que 2 miligramas por litro pertencem a uma condição perigosa, denominada hipóxia, ou seja, sem oxigênio, ou seja, baixa concentração de oxigênio dissolvido na água, e se perdurar por muito tempo, pode levar à mortalidade dos peixes. E aí, no caso da mortalidade, as espécies mais sensíveis são as que sofrem primeiro e provocam a mortalidade. Né? Existem algumas outras espécies mais resistentes. Aqui, só para ilustrar um gráfico, né, uma ilustração mostrando o oxigênio, onde, né, o oxigênio na água, que é um meio aquático, tá? Ele vai, né, ele pode ser adquirido pela atmosfera ou pelo processo de fotossíntese pelos vegetais. Sandro, pode aumentar um pouquinho a figura, por favor? Tá bem pequenininho. Aí, tá? Então, o que eu estava falando, que o oxigênio ele pode vir pela atmosfera ou pela produção do processo de fotossíntese, onde o processo de fotossíntese libera oxigênio na água. E isso vai permitir a respiração de animais, vegetais, tá? E outros organismos. Tá? E esse oxigênio também é utilizado no processo de reações químicas, tá? no meio, e vai ser consumido. Só chamando a atenção, tá? Quando nós estamos falando de oxigênio, só aproveitar a oportunidade, tá? A Amazônia não é o pulmão do mundo, tá bom, gente? Tá? Isso daí foi um mal-entendido que até hoje nós arrastamos. A Amazônia não é um pulmão do mundo. Ela tem uma importância muito grande, tá? No controle de temperatura, na chuva e tal. O que acontece? O pulmão do mundo, na verdade, são as algas, principalmente as marinhas. O que acontece? No processo de fotossíntese, esses organismos produzem muito mais oxigênio do que consomem. Então, na verdade, quem é o pulmão do mundo, se você gostar dessa frase, são as algas, principalmente as marinhas. Agora, a floresta amazônica tem um papel importante no ecossistema local e mundial, na questão de temperatura, chuvas, tá? E ela consome o CO2, porque os vegetais, para produzirem a fotossíntese, né, para fazer o processo fotossintético, eles precisam de CO2, tá? Então, só chamando a atenção, pulmão do mundo não é a Amazônia, se você quer usar esse termo, quem é o pulmão do mundo, tá? Nesse slide, nós temos aqui algumas figuras mostrando como analisar o oxigênio. Nós temos esse aparelho de multiparâmetros, que ele analisa o oxigênio dissolvido na água, onde você pode, no local, colocar uma sonda e ele já te dá o valor do oxigênio. Isso é muito importante, tá? Esse aparelho também pode ser medido com temperatura, pH e outros parâmetros físico-químicos também. Ele ajuda muito. Ou você vai no laboratório, através de reagentes químicos, você consegue também ver a concentração de oxigênio. Aqui em cima tem uma foto mostrando aqui, ocorreu no Espírito Santo, em novembro de 2020, onde aconteceu uma mortalidade de peixes na lagoa de Linhares. Então, na foto aqui, ó, toda essa parte branca aqui são peixes mortos. E aqui, segundo a reportagem, isso é devido ao esgoto jogado no rio.
Então, por que morreu? Porque faltou oxigênio. Então, essa matéria orgânica do esgoto permitiu que alguns seres vivos no rio, né, as algas principalmente, né, como tem matéria orgânica, nutrientes, e aí o que aconteceu? Favoreceu a proliferação, né? E o que acontece? Principalmente durante a noite, tá? Como também são seres vivos, consomem oxigênio. Então, chega um determinado momento, principalmente no período da noite, que vai diminuir a concentração de oxigênio, causando, então, mortalidade, principalmente dos peixes. Então, o esgoto está relacionado com matéria orgânica, que, em contato, então, com o rio, vai permitir a proliferação de outros micro-organismos, e com isso vai ter uma competição de oxigênio, levando à mortalidade. E aí nós vemos essa cena frequente em vários rios de peixe morrendo por falta de oxigênio. Tá? Então, mostrando aí a importância de compreender como funciona o oxigênio no meio aquático. Outro componente químico é a demanda bioquímica de oxigênio, que também é conhecida como DBO, que é um ensaio que indica o consumo do oxigênio por organismos vivos, principalmente micro-organismos, que utilizam a matéria orgânica em condições similares. Então, você coleta alguns frascos da água do seu rio, tá? E faz análise, né, da DBO. A demanda bioquímica, então, é a quantidade de oxigênio consumido na oxidação química da matéria orgânica existente na água, medida através de testes específicos. Esse aumento de teor da matéria orgânica num corpo hídrico pode levar um completo esgotamento de oxigênio na água, causando, então, desaparecimento dos peixes e de outras formas vivas. É um indicador de contato de esgoto. Então, esse parâmetro, além do oxigênio, ele é utilizado e, através dos resultados dele, pode indicar aí, né, por exemplo, presença de esgoto na água. Então, é uma medida indireta de matéria orgânica presente na amostra. Tá? Geralmente, ela é utilizada como indicador do grau de poluição de um corpo d'água por água residuária. Tá? Aí nós temos aqui, só para ilustrar, no laboratório, fazendo análise, né, de DBO. Tá? Existe também no mercado alguns kits práticos que você também pode fazer, tá? Análise de DBO. Outro variável importante é o pH, que é o potencial hidrogeniônico. O pH é a que determina, né? É a medida que determina se a água é ácida ou alcalina. Só recordando um pouco da química, né, o pH varia de 0 a 14, tá? Partindo aí dos seus valores, que indicado na solução. Uma água, né? Nós temos aí, né, uma água neutra é o pH 7, tá? E uma água alcalina é o pH maior que 7. Aqui, ó, tá faltando um sinal aqui. Para uma água ser ácida, ele tem que ter um pH menor que 7, tá? Aqui faltou o sinal aqui matemático. Então, um pH menor que 7 é considerado ácida, pH em torno de 7 é neutro, e a alcalina é maior que 7. Tá? É um dos parâmetros importantes também utilizados na análise da água. Tá? A influência direta do pH nos ecossistemas é devido aos seus efeitos sobre a fisiologia de diversas espécies, né, vegetais ou animal. Então, olha só, o pH, ele influencia de maneira direta nos processos bioquímicos, exemplos aí, especialmente em trocas iônicas, com o meio extracelular, absorção e excreção de substâncias orgânicas e, né, iônicas, né, nos indivíduos. Então, o pH, né, ele tem um efeito indireto e pode contribuir na precipitação de elementos químicos. Então, determinada faixa de pH pode ativar determinadas reações químicas que podem ser tóxicas para os seres vivos. Então, é importante a gente conhecer, então, o pH daquele meio. Tá? Os copos d'água, né, encontrados na natureza, você pode encontrar ele na faixa do pH de 4 a 9, tá? Então, dependendo também
a característica do solo. Então, determinados solos, você pode ter um pH mais ácido ou básico também. Isso é importante também ressaltar, que o solo também influencia no pH. Na influência do ambiente, então, alguma substância tem efeitos tóxicos atenuados ou aumentados em determinados pHs. Né? Por isso que é importante a gente conhecer. Com a diminuição do pH da água, um exemplo, por despejo de ácido, os peixes apresentarão maior frequência respiratória. Ou seja, o pH ficando mais ácido, por exemplo, eles vão ter problema de captura de oxigênio e eles vão ter uma frequência respiratória muito maior. Né? Com uma falta de oxigênio, a tendência é bater os opérculos com mais frequência. E aí eles vão abocanhar o ar na superfície. Então, a gente observa que os peixes na superfície, o pessoal fala, está respirando. Ou seja, ele está tendo dificuldade respiratória no meio aquático, ele está indo na superfície para tentar captar algum oxigênio para sobreviver. Tá? E o pH extremamente baixo pode levar à morte imediata dos animais. Tá? Então, ó, com o aumento do pH, tá? Um exemplo, despejo de soda, a formação, por exemplo, de óxido de cálcio, que provoca corrosão no epitélio branquial e nas nadadeiras, levando à morte dos peixes. Tá? Amônia, né, que é um componente tóxico no meio, né, quando presente num pH de 9, né, e altas temperaturas, tem de ser muito tóxico para os peixes. Tá? Já alguns metais em pH menor que 4 apresentam uma maior toxicidade. Então, esses exemplos que eu estou dando para vocês, para mostrar que a variação de pH pode levar aí à morte dos peixes, né, ou a inibição no desenvolvimento de peixes, até dos vegetais também. Por isso que também é uma variável importante para conhecer como está o seu rio. Aí nós temos, né, só para ilustrar aqui, né, os valores de pH baixo de 5, indicando acidez, podem provocar mortalidades, tá? E pHs alcalinos entre 9 e 10 podem ser prejudiciais em determinadas ocasiões. pH acima de 10 são considerados Isabel? O povo saiu, caiu ou foi no meu, foi a minha internet que tá? Não, não estou vendo, parece que está todo mundo colocando lá que travou. Eu também acho que parou aqui, viu? Eu tô ouvindo, eu tava ouvindo, mas parou. Ah, eu pensei que fosse minha Acho, internet, que ontem foi ruim. acho que a internet do Sandro caiu, viu? Ah, tá. Vixe, então foi lá em Araguaína, porque tem uma galera de lá que não tá aparecendo. Ah, o rapaz lá da prefeitura disse que Sandro caiu, deve ser a internet dele.
Gente, boa tarde. Essa é a professora Raquel. Vamos aguardar aí, porque saiu, eu acho que caiu a da Silvia e a do professor Sandro. Vamos dar aí um aguardozinho. Estou tentando entrar em contato com eles para saber o que a gente vai fazer, tá bom? Ok. Olá, eu tive alguns probleminhas técnicos aqui, minha internet caiu. O Sandro caiu também, foi? Sim, Silvia, o Sandro caiu também. Tá, deixa eu ver se eu encontro aqui, se a internet dele volta. Só um momentinho, gente. E vamos para os problemas remotos. Interrompe a gravação, Silvia.